pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 25 a 28. É um texto pequeno, mas eu acredito que muito explicativo. Meu irmão, terminado. Muito bem, e muito explicativo também o seu comentário. Perfeito, é exatamente isso. Desde a sequência de ensinamentos que vem desde a preparação de Zé Antônio, depois a prece de Renato e agora o texto do Evangelho. E a sequência de ensinamentos nos conclamando a nos melhorar, nos tornarmos criaturas melhores, mudando o que precisa ser mudado e que nós possamos mudar para nos tornarmos melhores. Cumprimentando a nossa querida irmã Glacia Helena, lá dos Piauís. Bom dia, minha querida. Paz e luz com Jesus e feliz 2025. Bom dia e feliz 2025. Meu celular hoje não despertou, me perdoe. Acontece, meu querido, fique tranquilo. Mas aí chega lá, né? Tudo a seu tempo, né? A obra de Deus é perfeita e o relógio dele é diferente do nosso. O tempo do relógio dele é diferente do nosso, né? A gente não consegue conciliar nossos interesses com a vontade do Pai. Mas a gente chega lá em nome de Jesus. Nós estamos fazendo muito frio aí, Glaci? A Glaci está fazendo muito frio? Está bem frinho da gente usar cachecol, agasalho, para não dizer o contrário. E ela está sonhando, né? É você e o Mar lá em Macapá. É brincadeira, né? Eu vou para descontrair. Muito bem. Então, vamos trabalhar hoje o capítulo 15, Médios Mecânicos. Nós trabalhamos na semana passada. Os médios, deixa-me ver aqui, foram os psicógrafos, parece, deixa eu ver aqui. Os médios escreventes e psicógrafos. E hoje nós vamos começar. Os médios escreventes ou psicógrafos, só situando, são aqueles que são os intermediários dos espíritos na psicografia. Através do médium, o espírito traduz as suas mensagens, sua vontade e etc. No caso do mecânico, é também o mesmo processo, mas vamos fazer a leitura para a gente se inteirar melhor. A leitura diz o seguinte: que examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa das mãos do médium e, não raro, se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Ou seja, Kardec é de uma sabedoria extraordinária. Esse rapaz tem uma assistência fantástica, né? Se refere ao processo das mesas girantes, das cestinhas, dos primeiros instrumentos utilizados para escrever a orientação dos espíritos, e aí a gente vai parar mais uma vez para refletir sobre a escolha que ele fez, certamente por orientação da espiritualidade, escolher esse método de escrever. O espírito escrever através do médium, porque ali fica consignada a mensagem. E aí temos a oportunidade de analisar, de avaliar, de perceber das nossas possibilidades aquilo que realmente é útil e o que não é. É onde a gente distingue os bons dos maus pelo conteúdo deixado na escrita. Agora, a psicografia, o psicógrafo, melhor dizendo, ele escreve normalmente, ou seja, o espírito influencia ele recebe como um influx energético, essa energia que o envolve perispiritualmente é conduzida para o cérebro, e lá é feita a decodificação e a transformação ou a tradução daquela energia em palavras, e o espírito vai lá e escreve através da mão do médium.
O médium, nesse momento, sabe exatamente o que está escrevendo, porque primeiro passa por ele, depois ele escreve. O que ocorre, às vezes, é que o médium, às vezes, escreve, tem a percepção de uma determinada palavra e não é aquilo que o espírito quer dizer. Mas isso não fica assim, porque quando é feita a escrita e o médium vai fazer uma releitura, ou uma leitura ou uma releitura, ele acaba sendo intuído pelo espírito para corrigir aqueles lápis que foram colocados ali, substituir o que o médium colocou pelo que o espírito deseja. Então, é extraordinário. Agora, a psicografia mecânica tem um outro caráter, né? Por quê? Porque, nesse caso, o médium não interfere diretamente, não pode interferir diretamente, como na psicografia. Porque na psicografia o médium simplesmente pode parar. Não, eu não quero escrever isso, eu não quero escrever mais, parou, acabou. E na psicografia mecânica, o médium não tem controle. O espírito se utiliza do médium e o médium só vai saber o que está escrevendo à medida que a escrita está sendo pronta. Mas, previamente, ele não sabe o que vai escrever, como ocorre lá na psicografia convencional. Na psicografia, primeiro ele capta a ideia do espírito e depois passa para o papel. Aqui é o contrário. É como se o espírito desligasse o braço do médium, utilizasse o braço do médium, e ele só vai saber o que está sendo escrito à medida que as palavras vão sendo escritas. É como se você estivesse observando alguém escrever. Você não sabe o pensamento de quem está escrevendo. É imposto. Hein? É imposto. Exatamente. É imposição. Então, no caso de Chico Xavier, né? Esse último caso. Sim, Chico Xavier foi uma unanimidade, um diferencial. Porque Chico diz a espiritualidade que ele podia escrever simultaneamente 2 mensagens de 2 espíritos distintos. E ainda tem um detalhe. Chico era muito comum nesse trabalho de psicografia mecânica. Ele começava a escrever, se afastava do corpo e ia cumprimentar os espíritos que estavam presentes, estavam visitando os trabalhos, ou trabalhando, ele ia cumprimentar e deixava lá o espírito ou os espíritos utilizando de seus braços ou de seu braço para escrever. É uma coisa fantástica, né? Mas está aí aberto. Renato, comanda aí, por favor, meu irmão. Fora da curva. Bom dia para todos. Olá, Graci, tudo bem? Feliz ano novo. Vamos começar a nossa... A Amadeus já nos passou o que realmente a mediunidade nos proporciona para todos nós. Então, vamos perguntar aqui a Graci o que é que ela achou da tela. Primeiro, as senhoras, né? Bom dia novamente. Ele tem que primeiramente mexer comigo, né, Renato? Mas vamos continuar 2025 desse jeito. Mas está ótimo, eu amo. Essa mediunidade mecânica, ela é bem interessante. E Chico sempre se sobressai, né? Porque quando ele saía, ele ia cumprimentar aquela coisa toda, uma forma de desdobramento, né, Amadeu? Exatamente. Uma forma de desdobramento. Ele emancipava, desdobrava e ia fazer outras tarefas. Ia fazer outras tarefas enquanto estava lá psicografando. Exato. Isso não é para qualquer um, né? Isso aí Agora sim, quando a gente está psicografando, nós mais errantes ainda, nós ainda que não chegamos ao patamar de Chico, obviamente, a gente, eu estou falando de mim, no momento de psicografia, é como se eu também não estivesse ali, mas eu vejo todo o movimento dos presentes. Mas é bem interessante essa parte de você se desdobrar e deixar os irmãos fazerem.
né? E eu chega, eu me perdi mesmo. Eu entrei na história de Chico assim, como se eu estivesse vivenciando a história, como se eu estivesse vendo naquele momento. Uma coisa, Renato, só para botar mais um pouquinho de ingrediente na conversa, né? Agora, imagine a confiança que o médium tem em quem está escrevendo por seu intermédio. Porque o próprio São Luís orienta Kardec da prudência do médium observar o que está sendo escrito, acompanhar a ação do irmão espiritual para não ser ludibriado. E, nesse caso, o médium se afasta e deixa o espírito lá conduzir suas atividades. Uma outra coisa que me chama a atenção, me permitam, é que o dirigente espiritual da casa, que necessariamente não é o dirigente da atividade mediúnica, ele exerce o papel de embaixador na casa. Ele convida espíritos amigos ou benfeitores para visitar os trabalhos da casa, e é ele que recepciona os visitantes. Fica muito feliz em ter sua casa visitada por os irmãos espirituais, etc. Então, é muito interessante a gente ter essa compreensão, e agora, pelo que eu estou vendo, eu saí É danado mesmo. Pronto, voltei. Então, é muito interessante porque o dirigente da casa recepciona, mas Chico também saía para bater palmas com os amigos espirituais. É um negócio fantástico, né? Pois não, meus irmãos, desculpa aí a intervenção. Nosso amigo Omar, o que é que o senhor tem para nós aí sobre o texto? Meus irmãos, mais uma vez, feliz ano novo para nós. Obrigado. Então, na minha modéstia e falta de conhecimento real, eu não posso traçar nenhum comparativo, mas o que eu entendi perfeitamente, e acredito que está fácil de se entender, essa atuação do espírito sobre o médium nesse tipo de mediunidade mecânica. É aquela, como nós já vimos anteriormente em outras sessões e estudo, é o médium servindo de instrumento apenas a um espírito para que ele se manifeste. Nesse caso, através da psicografia. Serve de instrumento mecânico, é um robô na mão do espírito. Esse é o meu entendimento. Nosso amigo Sival. Eu concordo com o Omar, e, como muito bem falou Amadeu, quando o espírito ele merece, entre aspas, mais confiança, o médium trabalha normalmente, sem nenhum esforço, apenas transmitindo aquilo que ele está recebendo da entidade. Foi isso que eu entendi na explicação anterior de Amadeu. Nosso amigo José Antônio. Microfone. Realmente, para mim, essa informação é inédita. Que o médium ele fica como se fosse um robô, quer dizer, sendo mandado. Inclusive, os próprios materiais que ele está usando podem ter interferência do espírito. Isso realmente é uma informação que eu não tinha o mínimo conhecimento. Isso aí. Ô, Lula, quer falar, Lula? Pelo que eu entendi também, diferentemente do Chico Xavier, que era mecânico, né? Porque ele ia escrevendo que, por outro lado, aquela Mayra Rocha, ela vai ouvindo e escrevendo. Quer dizer, ela não é... Ela só... O espírito dita, ela compreende e escreve. É ao contrário do Chico. Não é isso, Agaci?
É exatamente isso aí. Eu estava pensando nela agora, Lula, quando você falou. Porque, na realidade, não é exatamente ela faz a psicografia ouvindo, ela faz também, no caso, claro, ouvindo também, obviamente, mas é porque ela tem dois tipos ela tem a visão, né, que ela fica ali vendo os espíritos ao seu lado e dando a comunicação aos seus familiares, mas também faz a psicografia. E é bem diferente, assim, mas eu acho, Lula, se a gente for analisar, tem um pouquinho de mistura com o Chico, porque ela tem a visão e ela tem a audição ao mesmo tempo. Né? Só não sei se ela sai do corpo, como o Chico fazia, né? E ia cumprimentar, porque isso aí é inédito. Isso aí eu acho que não é para. Nem Divaldo Franco, acredito, que consegue fazer esse desdobramento, essa, como é que se diz? Essa recepção, né? Porque isso é um modo de anfitriandade, né? Ele era bem anfitrião, a todos que chegavam, sejam espíritos, ele ia lá e cumprimentava. É diferente, mas assim, eu fico pensando também. No caso de Chico, tudo bem, perfeito, ele tinha visão. Aí eu acho que isso aí dá mais segurança, sabe, é o Amadeu e Renato? Eu acho que dá mais segurança ao médio, principalmente aqueles que ainda estão de início, ainda não têm uma vida toda já de psicografia. Aí eu digo por mim, às vezes eu fico pensando, será que foi mesmo? Porque como a gente só tem a intuição, né? A gente é uma coisa assim, e o bom é quando eles assinam. Aí eu fico assim mais segura, mas quando diz assim, só um amigo, aí só teu guia, aí eu fico. Não sei se é porque também eu já tive esses últimos tempos aqui em Picos, aconteceu eu não sei se eu falei já para vocês, mas eu acredito que já, não foi nem uma psicografia, foi uma psicofonia, e a pessoa simplesmente duvidou. Aí a gente fica entrando naquele tipo de parafuso, né? A gente, caramba, será que eu fiz mesmo a coisa certa? Eu avisei a pessoa e tudo, da saúde física dela, que, enfim. E logo em seguida ele teve o início de um AVC e ele está se tratando, quando foi quarta-feira agora, eu dei minha primeira palestra lá, dia 1º de 2025, e ele veio me dizer que estava bem melhor depois da medicação, depois de ter passado no médico e tudo. Quer dizer, ele escutou, de certa forma, escutou o que foi dito, né? Mas no início, naquele momento da recepção da mensagem, ele duvidou. Aí já imaginou, você está psicografando. Se você, na psicofonia, a pessoa ainda duvida, imagine uma psicografia. Agora existe a psicografia que você conta detalhes. Essa daí eu acho que é ainda a mais profunda, que detalhes que só a pessoa e a família sabiam, e que aquele espírito, ou melhor, aquela médio não sabia de nada. Tem isso, tem tudo, tem todo um contexto aí muito, muito amplo para ser discutido a respeito disso aí, muito amplo. Amadeu, eu ia esquecendo uma coisa importante, viu, Renato, também. Hum. Chico Xavier, nessa psicografia dele mecânica, ele escrevia, ele psicografava línguas que ele mesmo não conhecia. Hebraico e várias outras, alemão, entendeu? É. Diga, Lula.
Pode falar, Randa, pode falar. Eu concluí. Eu só quis acrescentar isso aí. Tá bom. Vamos analisar esse texto da seguinte maneira. Se eu perguntar a qualquer espírita o tipo de mediunidade, aí a pessoa faz mesmo assim, intuitiva, semimecânica e mecânica. Qualquer pessoa qualquer espírita, se nós perguntarmos, é difícil eles não falarem dessa maneira. Mas ninguém sabe, ninguém se alerta na questão dessa tela que nós estamos vendo agora. Como assim? Os espíritos começam a dar comunicação através das mesas girantes, as matérias inertes que não têm pensamento. Passou na mesa girante, passou depois para um processo das cestas, aí é o seguinte, é o início, foi o início. O que é que acontece? Depois das mesas girantes, das cestas, do ABC, D, formações de palavras, de frases, ele passa para os mecânicos. Por quê? Porque ele vai usar um médio sem ter uma interferência muito grande dele. Diz a espiritualidade que é só 3%, 4% do médio ter a condição de sentir que está escrevendo. E é muito fácil, e é muito interessante o que vocês falaram sobre o mecânico. Vai depender do espírito, da evolução de cada um, do Chico, ou a diferença do semimecânico, que só tem 3% de conhecimento, de saber que está usando os espíritos estão sabendo que os espíritos estão usando nossa mediunidade, nosso corpo, ele só tem 3%. Se for um espírito evoluído como o Chico, e ter uma condição de entendimento e compreensão, e o Chico ter uma confiança muito grande no seu médico, no seu amigo espiritual que lhe auxilia naquele momento, ele pode chegar e deixar dizer, olha, mano, tome conta aí, e Chico fazer o desdobramento e sair para fazer o que vocês estão dizendo. Na chegada do espírito, ele chegar lá e fazer aquela questão do recebimento na casa. Quando o espírito quando a Emmanuel não pode ficar, ele vai ter que ficar ali olhando os espíritos que estão dando comunicação na maneira de ser mecânico. Por quê? Na própria hora que ele vê que o espírito não está dando uma boa comunicação, dentro do princípio doutrinário que aquela casa recebe, ele intervém para que o espírito não venha trazer mensagens errôneas ou sem condições de entendimento. Tem várias maneiras. Por exemplo, nós temos um caso aqui em Natal muito interessante. Nós temos um centro ali, Casa de Lucas. Não sei se vocês conheceram, a Matheus conheceu a Casa de Lucas. Ficava na subida da Rio Branco, aqui, lado direito, Casa de Lucas. O nosso amigo Ossan era o presidente, e o Ossan normalmente ia operava e conversava, tinha intimidade muito, muito grande com o Chico. Ele chegava, era recebido na casa de Chico, Chico recebia normalmente. Aí, uma certa vez, ele disse ao Ossan o seguinte, Ossan, dê graças a Deus por você ter uma casa, um centro espírita, no local onde você vê uma das paisagens mais lindas que existe, o pôr do sol do Potengi. Olha como são as coisas. Que é isso, quando o Chico estava trabalhando, desdobrava-se e vinha aqui vinha ao centro que o Ossan trabalhava. Uma certa vez, nós estávamos em 83, acho que foi 83, antes da primeira reforma. Nós estávamos no centro e as primeiras reuniões mediúnicas que eu estive na casa de 83, a primeira foi 17 de fevereiro de 1983, desculpe ter a data, e daí a gente estava, depois, com uma certa reunião,
Aí um amigo nosso que estava ao nosso lado fez a psicografia. E nessa psicografia, na realidade, depois passado por nosso irmão Não Cecílio, pelos espíritos que estavam ali, disseram que tinha sido Emmanuel, Chico Xavier, que tinha dado a comunicação. Não foi Emmanuel, foi Chico que deu a comunicação. Ele, trabalhando em Uberaba, em vez da comunicação aqui no Centro Bezerra Menezes, na nossa reunião mediúnica. Isso daí, ele sentiu, o médico sentiu que tinha a ligação, né, do fio magnético, né, que a pessoa, que as pessoas chamam, ele também sentiu aquela presença. Aí os médios mediúnicos, os médios mecânicos, né? Para falar sobre mecânico, depois que a espiritualidade viu que já tinha médios que tinham condições de sentir um pouquinho, algo a mais da influência do mundo espiritual, aí veio o ensino mecânico, na evolução do tempo. E daí a pessoa, os médios, sentia realmente algumas mensagens, e às vezes escutava o que o médico estava dizendo, e às vezes não. Muitas vezes os espíritos, tem certos espíritos que, por exemplo, que trabalham com a gente, quando a gente tem condições de escutar o que o espírito ou o paciente, aquele que está fazendo perguntar, o espírito, nossos mentores espirituais sabe se nós temos consciência de receber aquela mensagem como ensinamento ou não. Então, daí a gente, aquela maneira de nós sentirmos a presença e não sentirmos a presença da comunicação. E depois, Kardec, a espiritualidade amiga, foi para os intuitivos. Aí foi quando foi abrir o leque para todos aqueles que tinham a intuição, a mediunidade de intuição. É diferente como nós pensamos. Primeiro, as pessoas falam intuitivo, sim, mecânico, mecânico. Mas, na realidade, começou num campo não pensante, a matéria inerte. E assim foi dando continuidade à evolução do tempo. É mais ou menos por aí. Temos uma condição de dizer que somos mecânicos, somos semi-mecânicos e somos intuitivos. Ou somos intuitivos, somos semi-mecânicos e somos mecânicos. Não é, senhor Amadeus Ferreira de Araújo? Texum ecnoperum. Isso é latim, viu? Me lembro do meu professor Daniel, Padre Daniel. Estou contigo e não abro. Texum ecnoperum. Veja bem, Renato debulhou. Aliás, vocês já debulharam tudo, mas eu gostaria de lembrar duas coisas, né? Por exemplo, no caso de Chico Xavier, eu conversava muito com o Armando Tomás, que morou lá. A mãe de Armando Tomás trabalhava com Chico, ele viveu lá muitos anos acompanhando o trabalho de Chico, e ele nos contava que, eu não lembro agora, não estou lembrado do título do livro, mas me parece que é Ave Cristo. Emmanuel pegava Chico, levava para Roma e saía mostrando os lugares, as coisas que aconteceram, e aí ele ia descrevendo o que estava vendo. É fantástico. Aí é o médium vidente narrando o que está vendo. Por outro lado, a Glacia acabou de dar um exemplo clássico de uma médium que escuta e escreve. É também psicografia? Ela escuta e escreve. Mas Renata acabou de dar o exemplo da intuitiva, quando o médium recebe o influxo energético do espírito, traduz aquela mensagem e passa para o papel. E aí aprofunda mais para ir para o mecânico. Mas ora pode ser mecânico, ora o médium está sabendo o que está escrevendo e ora apaga total. As modalidades são muito diversas e a espiritualidade sabe qual é o melhor momento e o canal mais adequado para esse tipo de trabalho. Mas, no cômputo geral, é importante a gente lembrar o que ele está mostrando aqui, que o papel que exerciam as cestinhas na época, o médium botava o dedo lá em cima da cestinha, ela começava a escrever, a mesma coisa se dá com o médium hoje, pega o lápis e começa a escrever. Bem entendido, veja bem. Aí eu tenho que dar uma recuada lá no pessoal ligado à FEESP de São Paulo, então, pessoal ligado à FEESP de São Paulo, que eles adotam o seguinte, é aquele pessoal que
defende a tese de que Jesus não foi encarnado, era um corpo fluídico, não era carne física como nós, o pessoal de Edgar Moon. Mas aí o que é que acontece? Ele sugere que o médium pegue o lápis e fique esperando o impulso da mão para escrever mediante a ação do espírito. Psicografia é eminentemente mecânica. Já a Federação Espírita Brasileira, seguindo a orientação desse projeto que foi criado lá no Rio Grande do Sul, o médium pega o lápis e aí a ideia que vai passando na sua mente, ele vai escrevendo. Quando ele vai fazer aquela avaliação do que escreveu, ele vai descobrir que algumas coisas são dele, outras coisas ele captou. É o início do processo de psicografia, até o espírito conseguir dominar inteiramente e agir diretamente sobre o médium, mecânico, semimecânico ou intuitivo, ou nessas modalidades que nos referimos, tá ok? Maravilha. Posso passar para o próximo slide? De quem cala consente, né? Então, vamos aqui. Frequentemente atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído por maior calma e se admira de não ser senhor de si. Digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhes tomam o lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Fica a critério do espírito, o espírito superior, porque o espírito inferior ele tem técnica, tem um monte de ferramentas, mas ele não pode fazer tudo o que quer. É importante a gente ter essa lembrança. O espírito inferior ele está como que restrito a um tipo de ação, e ele não pode fazer tudo o que quer. Mas e aí é assim, se é assim, veja, por exemplo, nos processos obsessivos. O espírito leva um médium a um estágio de subjugação, por exemplo, onde domina a ação do médium, toma conta das ações do médium, o médium sabe que está dominado, mas não tem força para interagir, para reagir à ação do espírito. O espírito malévolo está ali, dirigindo ele, fazendo ele praticar coisas bizarras. Mas ele não pode fazer tudo o que quer, ele faz aquilo que está dentro do limite programado pela espiritualidade para que o médium passe por aquelas contingências num processo de expiação de erros, ou a necessidade de aprendizado numa prova, por aí sim vão as coisas, que aí cada caso é um caso. Mas os espíritos superiores são calmos, tranquilos, etc. Agora, uma coisa que chama a atenção, que ele se referia lá no slide anterior e se refere aqui, é o fato de a cesta se agitar, ou o lápis se agita também, o médium enfrega com violência, quebra a ponta do lápis, rasga o papel, quando tem alguém antipático ao espírito que está se manifestando. Aí ele exerce essas ações, é como se estivesse repugnando a presença do irmão que está lá, um médium que está ali no ambiente, e o espírito não gosta, e aí se apresenta com essas facetas para demonstrar o seu descontentamento com a presença dos irmãos. Mas vamos em frente, em nome de Jesus, está aberto aí para o debate. Renato Martins. Vamos lá, HC. Era Amadeu falando, e eu aqui pensando, né, quando há espíritos inferiores, né, eles são muito rebeldes, a realidade, a palavra eu acho que é essa, sabe? E assim, eu ainda não tive a oportunidade de pegar nenhum rebelde, né? Mas eu tenho um colega aqui que
ele recebe esses irmãos rebeldes e que realmente fazem isso mesmo, né? E assim, e até porque a minha mediunidade, eu não sei se é o campo, é como você disse, é o campo, não sei não, é o campo vibracional que fala mais alto, a gente pelo menos eu vivo em preces, né? Eu estou o tempo todo tentando me corrigir, tentando ver se eu estou falando a coisa certa, se eu estou agindo certo, se eu estou para poder, junto a mim, estar bons espíritos, que isso faz toda uma diferença no nosso dia a dia. E é como diz, né? No campo físico, diz assim: anda com quem tu andas e vão dizer quem tu és. No campo espiritual, é o que tu está pensando, o que tu está fazendo, e traz para si aqueles que agem de acordo com o seu agir. Então, nessa parte aí, é bem interessante, porque tem espíritos até que, no momento da psicografia, quando a gente está na sessão mediúnica, ou psicofonia ou psicografia, o que no momento dá, teve um momento que eu tive, o tempo é tão pouco aqui, eu acho tão interessante isso, é muito pouco, e ainda tem muito a se estudar aqui em Picos, ainda precisa-se de muito aprendizado. Aí eu dei a psicofonia, e no momento que minha mão estava, aí eu lembrei do como você falou, né? Minha mão era queimando, era uma, como se quisesse, parecia que ia pegar fogo, e era uma coisa estranha, sabe? E eu só pensando, eu preciso psicografar, aí ninguém me entregava lápis nem papel, e o rapaz já foi logo fechando. E eu fiquei nessa, como dizem os jovens, nessa vibe aí, entre a psicofonia e entre a psicografia, e simplesmente tiveram que fechar, e eu fiquei. Isso ainda vendo, eu estava vendo junto de mim vários irmãos querendo ser resgatados. Tudo isso aí acumulou em cima de mim, né? E eu fiquei, no momento eu dei um dispersivo, e depois eu dei um passe comum, e depois, até mesmo ao entrar no carro, ainda não estava legal, ainda dei outro dispersivo, e pedi muita ajuda a Deus e à espiritualidade de luz, que ali me conduzissem, que fossem feito conforme tinha que ser, porque o local não era meu, o local, enfim. Mas aqui ainda há muito que aprender, bem diferente daí de Natal, muito diferente. Então, e isso, no momento que a gente começa a psicografia, tem um irmãozinho lá que ele só dá psicofonia, só dá passividade com irmãos bem inferiores. E esses não aceitam a minha forma de falar. Esses não aceitam aqueles que estão perto de mim. E dizem logo: tem gente aí junto dela que não é para ficar, não sei o quê, e bem revoltados, bem rebeldes. E a gente não pode dominar, né, quem está perto da gente, quem faz parte da gente, quem está ali para dar uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de saúde, como foi dado. E é assim, é bem constante isso aí, é bem constante isso aí, e bem diferente. Aqui fica um negócio muito, eu vou dizer com as palavras dos jovens, muito bizarro, referente a tempo, a você
da sua mensagem ser compreensiva, ser compreendida, é bem difícil, mas a gente tenta de todos os modos a servir e tentar não entrar nessa dinâmica de cólera, da falta da calma, aí fica bem diferente. Vamos lá? Omar, Percival, Zé Antônio, vamos lá. Alguma coisa sobre... Se, por exemplo, você for atender em outro centro, esses acontecimentos poderão voltar? Essa rebeldia, ela, indistintamente, ela se apresenta, tanto faz no centro como no outro? Poderão acontecer? Olha, Zé Antônio e Silvão, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, na questão 100, fala sobre as condições espirituais de cada um de nós. Os espíritos, eles têm aqueles que, uns têm aquela condição de sermos pessoas, espíritos que nós temos conhecimento, e esses espíritos não querem que a gente evolua. Também tem os espíritos que não querem que os centros procurem fazer o papel que, na realidade, o centro espírita está fazendo, como qualquer outra igreja. Mas só que a doutrina dos espíritos, o centro dos espíritos, enquanto numa religião pega o evangelho e se coloca os espíritos numa certa condição de o espírito poderá ir para o inferno, para o purgatório ou para o céu, mas não estão ligando diretamente com eles. Eles vão lá assistir. Mas tem aqueles que têm aquela condição de, quando são católicos, é aquela história, tem um católico, aquele que diz que é católico e aquele que não é católico. O católico é aquele que vai à missa todo dia, ou todo mês, ou toda semana. Todo final de semana vai à missa. Tem aquele que se diz católico para ter uma posição religiosa. Só vai à missa, acho que no final de ano, ou quando desencarna uma pessoa, é que vai à missa. Também o espírita tem aqueles espíritas que têm afinidade e tem comprometimento com o mundo espiritual, se apresenta e vai ao centro toda a vida, e muitos de nós temos o compromisso de transmitir o que a doutrina do espírito nos traz. E tem aqueles que não são espíritas, e tem aqueles que não têm conhecimento. Então, muitas vezes, a pessoa não tem conhecimento da doutrina do espírito, e tem, porque as igrejas dominantes, no caso, e por a todos nós aqui no nosso país, podemos dizer como um ponto, uma geografia indicada no Brasil, quando a doutrina dos espíritos chegou aqui no Brasil, a Igreja Católica só veio sentir a influência do mundo espiritual, do espiritismo, 20 anos depois. 20 anos depois que a doutrina do Espírito chegou no Brasil, aconteceu o seguinte: começaram a divulgação que nós não deveríamos, os católicos não deveriam ler o livro de Allan Kardec. Por quê? Porque está indo contra os princípios da religião. Então, quer dizer, isso lá de 1500 e pouco, lá de 1900, naquele tempo, lá atrás, certo? 1800, depois de 1857, quando chegou aqui, o Espiritismo. Então, a igreja disse, não pode até, quer dizer, ao mesmo caso que aconteceu lá atrás, quando Martim Lutero protestou contra a igreja, por ele ser uma pessoa influente dentro da igreja, e realmente era um bispo, ele foi contra a igreja católica e fundou a religião evangélica.
Então, acontece mesmo aqui no Brasil, na questão da doutrina dos espíritos. Então, com tudo isso, tem a influência de uma igreja dominante que transmitiu para nós, e hoje ainda estamos, muitos de nós reencarnamos, ou voltando a reencarnar, mas tem aquele sentido de que a doutrina dos espíritos não veio para nos renovar, nos trazer as coisas diferentes. E muitos espíritas, principalmente conhecimento muitos espíritas, às vezes não querem ter o conhecimento daquilo que realmente é. O espiritismo é uma religião que veio ser o cristianismo redivivo. Então, quando o que se colocou naquele tempo, a igreja colocou que o espiritismo é Umbanda, que não é uma religião, é uma dança brasileira, quer dizer, e outras religiões africanas, aqui no Brasil ele colocou, olha, os espíritos são isso. Aí ficou naquela situação. Então, hoje em dia, a gente sente a mudança. No IBGE do ano passado, parece que o ano passado já tem 4.806, parece 6 mil espíritos aqui no Brasil. E tem aqueles que têm tendências, mas é uma realidade da vida. Então, quer dizer aqui que a perfeição, o não conhecimento da doutrina dos espíritos é que leva a condições que nós vivemos hoje. Dos espíritos não evangelizados, que passa para a espiritualidade, não tem conhecimento de causa, e daí vai sofrer porque não sabe se morreu ou se não morreu. E as únicas pessoas que estão vivas são eles. Nós é que somos mortos, como diz a espiritualidade, porque nós estamos encarnados. É mais ou menos por aí que nós temos de ter uma condição do conhecimento, para que nós possamos viver uma vida cada vez melhor. A melhor filosofia de vida é o que a doutrina dos espíritos nos traz, que Jesus nos trouxe. Amadeus, cumprimento. Maravilha! Eu gostaria de dar uma pinceladazinha também, depois de tudo que vocês falaram, claro que eu serei repetitivo, mas me parece pertinente reforçar a questão que a Glaci levantou, Simval e Zé Antônio reforçaram. Muito bem. Se nós observarmos, por exemplo, hoje na medicina, nós vamos encontrar para cada tipo de problema um especialista. Especialista de cabeça, de garganta, de dedo, de pé, de mão, de tudo. Nosso corpo hoje está fatiado em especialidades. No plano espiritual, nós vamos encontrar os espíritos que têm afinidade com essa ou com aquela atribuição quando vêm trabalhar. O espírito no plano espiritual, quando se propõe a trabalhar, ele vem com uma finalidade, com uma função. Cada um com uma função. Mas, para aí, vamos imaginar, por exemplo, os caboclos, os índios, os pretos velhos, eles têm uma função no trabalho do Mestre Jesus. Assim como na doutrina espírita, os médios têm funções. Eu já ouvi, já trabalhei, inclusive, com médios, que era tido como obsidiado, porque ele só dava passividade a espírito cachaceiro. O cara chegava embriagado, com todos os sintomas, trocando as palavras, tombando, o médico ficava balançando. Espíritos vítimas de acidentes graves. Espíritos que desencarnaram depois de longo período de convalescência nos hospitais. Em outras palavras, não é o médium que é defeituoso, que tem aquela anomalia que o espírito apresenta. É um trabalhador que vem com atribuições de corroborar com aqueles irmãos necessitados naquela área. Eu e Renato trabalhamos com Cecílio da Costa, médios de cura. Mas não significa que João Cecílio não pudesse receber um obsessor. Recebia, claro que recebia. Recebia preto velho, ciganos, pombagira, dependendo da necessidade. Agora, a atribuição dele era curas.
O médium vem com tais atribuições e ele tem mais facilidade de assistir aqueles necessitados naquele campo vibratório dele, como a Graci se referiu, o campo vibracional, do que outros médios. E aí aqueles pacientes com aquelas anomalias são canalizados para eles, o que é perfeitamente compreensível. Agora, não há exclusividade de médio para espírito, nem exclusividade de espírito para médio. Na hora da necessidade, aquele que tem melhor recurso é aproveitado. Mas que a gente sabe, eu tinha essa dúvida também, Graci, porque determinado médio recebe tanta gente assim, olha, é porque as aptidões dele, ele vem preparado para isso. É impressionante, mas é a finalidade, é a função dele com a gente aqui, é colaborar com esses irmãos naquela área de atuação. Me parece que é por aí. Amadeus, eu vou Oi. colocar mais um pontinho. Nós sabemos que, por exemplo, você tocou aí nosso irmão João Cecílio. Eu devo muito a nosso irmão João Cecílio da Costa, no início da minha mediunidade, tá certo? Mas nós temos que entender que a passagem dele daqui também não foi fácil. Por exemplo, naquela região de 1947, 50, quando ele fundou o Bezerra de Menezes, a reunião era feita naquela área ao lado, a última construção que foi feita. Era uma casa, atrás dessa casa era o centro. As reuniões muitas vezes, as reuniões iam até 1 hora da manhã. Chegava a certa hora da reunião, ou no final da reunião, nosso irmão João Cecílio, médico, ele sempre disse isso, sentava no banquinho e recebia os pretos velhos. Recebia os pretos velhos e acendia seu cigarro, o preto velho acendia seu cachimbo, e daí ele realmente trabalhava, ou antes. Até que um dia, a doutor Bezerra apresentou-se a ele e perguntou se ele queria fazer o trabalho de cura, começar o trabalho de cura. Aí foi quando começou o trabalho de cura. Mas os amigos espirituais, os amigos espirituais, aqueles que trabalhavam os pretos velhos, caboclos, sempre dá comunicação. Até hoje, o Bezerra de Menezes tem 2 espíritos lá dentro, e eles tomam conta do Bezerra, sempre tomaram conta. Se chama Camaragibe Eduardo Jorge. Camaragibe é um índio que ele tem um cocar muito grande, se apresenta com um cocar muito grande, e ele sempre estava ali. Eduardo Jorge é um caboclo muito grande, bem alto, forte, um tamanho muito extensivo, muito grande mesmo. Parece um alemão, galegão, isso aquilo. Então, sempre eles estavam ali, e até hoje estão, principalmente os nossos amigos, a questão de... mas nunca tinha aproximado Eduardo Jorge, eu não sei, mas sempre o Camaragibe, sempre o amigo índio sempre se apresenta quando, às vezes, nós... Oi, Graci. Apresenta-se ainda, Renato, lá na sexta-feira à noite, na reunião de Juarez, que é também o estudo mediúnico. Sei. Quem tem visão sempre vê ele lá. Sem querer atrapalhar a conversa, Camaragibe é um dos seguranças do centro, ele toma conta do centro, né? Então, está aí, é de 83. Eu não sabia que ele tomava conta do centro. É um dos seguranças do centro. Mas é bem interessante, quem tem a visão vê aquela estatura gigantesca lá dentro. Esse é quem toma conta da lei. Muitas pessoas acham que não existe, ou que eles não estão ali presentes, mas sempre estão tomando conta do centro ali. Então, são essas coisas que nós temos. E daí é
aquilo que muitas pessoas não têm conhecimento e acham que tem causa, acha que tem conhecimento de causa e realmente falta o conhecimento de causa. E as comunicações mediúnicas, nós sabemos, temos muitas ali dentro, e, e daí a gente sabe que os amigos espirituais estão sempre constantes. Então, vai depender de cada um de nós, do nosso trabalho, da nossa vida, daquilo que nós recebemos do mundo espiritual. E o Vicente Menezes é um pouquinho. Existem erros, como já falei algumas vezes, ali dentro, em qualquer outro centro. Existe falha, mas a vida é assim. E nós temos de fazer muita pressa pelo centro, pela equipe espiritual do centro, porque necessitam. Nós não somos médicos que necessitamos. A própria instituição, vibrando para que a instituição sempre esteja protegida dos amigos não evangelizados. E outra coisa, é muito importante, muitas vezes, a própria espiritualidade, Camara Giba, Eduardo Jorge, eles deixam, muitas vezes, o espírito não evangelizado penetrar naquele ambiente para saber qual o comportamento dos médicos perante os problemas que acontecem ali dentro, até um certo momento. Então, por exemplo, entra uma entidade que não procura desvirtuar os trabalhos. Isso pode acontecer. Para quê? Saber se o médico está numa certa condição vibratória e conseguir superar os obstáculos que acontecem ali dentro. É muito interessante, nós temos de ter o conhecimento de uma casa espírita. Então é importante, né, meu Deus? Olha, como diz a Gracia, é uma pena, nosso tempo está terminando, né? Mas eu acho que nós começamos muito bem. Começamos com a questão do médio mecânico e, de repente, já viajamos em outras áreas do espiritismo, da mediunidade, dos trabalhadores. Eu acho que o importante da doutrina espírita é essa oportunidade que a gente tem, não apenas de ler, mas de estudar. Porque enquanto a gente lê, a gente faz um juízo de valor de acordo com a nossa capacidade de percepção das coisas. Mas quando nós estudamos, a gente alarga nossas possibilidades de conhecimento, e isso é auspicioso. Por isso, Jesus diz lá no capítulo 6 do Evangelho: orai e vigiai, mas instruí-vos. Esse instruir-se é realmente auspicioso. E aí eu gostaria das considerações finais de todo mundo, expressando os nossos sinceros agradecimentos. Primeiramente, ao nosso Pai, por nos permitir a oportunidade da vida, ao Mestre Jesus por toda essa assistência que nos proporciona, a tolerância dos benfeitores que nos orientam e protegem, e a bondade de vocês em nos reunirmos aqui em nome de Jesus para esse estudo. Muitíssimo obrigado mesmo, e que 2025 seja um marco nos nossos estudos, nas nossas melhorias, na nossa elevação espiritual. E aí, com a palavra, eu gostaria de tomar a liberdade e pedir ao nosso irmão Omar, hoje ele ficou muito introspectivo. Você faz a prece de encerramento, meu irmão, para deslanchar. Então, as considerações finais de cada um. Que Deus nos abençoe. Zé Antônio? Bom, eu acho que essa foi muito produtiva, essa nossa reunião de hoje. Com a graça de nosso Deus, foi realmente boa, e que Ele nos proteja e nos faça passar um 2025, principalmente com saúde, para todos nós e nossos familiares, e todos os nossos amigos. Amém. Nosso irmão Sivaldo. Tudo isso que o Zé Antônio falou, e eu acrescentaria para o seguinte: não sei quem foi que falou aí em idade. Então, agora em dezembro, eu mudei de idade. Completei 7,9. E nesse 7,9, da matéria, eu não sei nem os 9 aí.
Pretendo estudar mais e que o grande arquiteto do universo nos proporcione uma sensibilidade de aprender tão belos ensinamentos que esses 3 professores nos proporcionam. Amadeu, Renato e nossa Aglaci. Então, eu acredito que o pontapé inicial de 2025 foi muito bem dado e que irão surgir muitos gols durante essa partida. Um bom final de semana para todos e um forte abraço. Nosso amigo Lula. Primeiro, desejar também, com 2025, de ratificando aí, confirmando com o Jó acabou de falar, iniciamos muito bem o ano, né, com uma reunião muito produtiva. Aí, ainda acrescentando a questão aí que a Amadeu citou aí, citaram da presença dos espíritos que se apresentam como os pretos velhos, eu assisto muito a reunião do lado do Pejuí, no Rio de Janeiro, e tem uma senhora médium lá de 96 anos, e ela sempre, quando ela fala dos espíritos que lá estiveram presentes, ela fala muito do espírito de luz, como São Francisco e outros mais. Aí ela cita a presença desses pretos velhos que trazem incensos, raízes, coisas que eles tiram da floresta e eles dão uma espécie de uma segurança. Eles protegem a reunião para que alguns obsessores não atrapalhem e não estejam presentes. Zé, sem querer atrapalhar, Zé, além desse material que eles trazem, as curas que são feitas no plano físico e no plano espiritual com aquele material no anonimato. Justamente, é para isso que eles trazem essas ervas, é para fazer cura nas pessoas que estão, tanto no salão como os que estão fora. Perfeito. Eles citam isso. Eu só tenho muito que agradecer pelo estudo que foi em 2024 e que esse 2025, que a gente continue nessa força, nessa determinação, nessa certeza do que queremos. Queremos ganhar mais conhecimentos e galgarear mais para o rumo do reino de Deus, né? Antes de Omar fazer a prece final, eu vou pedir aqui em pensamento pelo meu primo que desencarnou há 2 dias atrás, e depois eu fiquei sabendo que no momento que ele estava, assim, 15 minutos antes dele desencarnar, ele começou a sentir, a ver e mostrando para a esposa dele: você não está vendo não aí, minha mãe, ó. A mãe veio buscá-lo. Que coisa bênção, né? Que bênção, né? Eu acrescentaria também, agora no dia 31, desencarnou também o nosso irmão Francisco Nicolau dos Santos, da loja Parnamirim, e foi grande tesoureiro da grande loja na gestão do nosso irmão Luiz Carlos. O irmão vinha sofrendo há muito tempo, câncer. Inclusive, na época, ele já tinha câncer, na época que ele foi grande secretário, e nunca faltava experiência. Ele desencarnou no dia 31, certamente foi dia 1º. Deus do certo universo receba a sua glória. E ele também trabalhou, Silvio, nos graus filosóficos, né? Eu passei pela mão dele no filosófico, né? Zé Antônio, alguma coisa, amigo? Não, tudo bem. Eu também queria lembrar também que hoje seria aniversário de papai, se ele estivesse ainda entre nós. Era o aniversário dele, dia 4 de janeiro. Saúde, meu Deus. Mais alguma coisa? Apenas aqui também, hoje é dia do aniversário, hoje é dia do aniversário de uma das minhas filhas, 4 de janeiro, Renata. Bolinhos e Guaranás.
E Parabéns, também, Renata. Toda a espiritualidade de luz lhe cubra de muita paz, de muita bênção, de muita saúde, de muita determinação, que se for a que eu conheço, linda, uma paz, ela já transmite paz. Linda, linda, linda. E outra A hoje é Glaci falou aniversário. por todos nós. Hoje também foi aniversário das melhores amigas mediúnicas no processo mediúnico, que se chama Exaltina Cavalcante, que participa da espiritualidade. Hoje é aniversário dela, muita paz. Então, que Jesus nos abençoe a todos nós. Sival, terça-feira eu dei para você e a gente está certo. Então, vamos passar para o Omar, para fazer a prece. Meus irmãos, ao encerrar nossos estudos de hoje, elevemos o nosso espírito a Deus, o grande arquiteto do universo, ao nosso Mestre Jesus e sua mãe Maria, e demonstremos a nossa gratidão, nos comprometendo em mais um ano tentarmos praticar o amor e a caridade em nome de Jesus e de todos os bons espíritos que nos servem. Que nos ajudem, que nós possamos continuar usufruindo das benesses dessas instruções, que contribuem não só para o nosso aperfeiçoamento espiritual, mas para o nosso aperfeiçoamento moral, e para que nós possamos, crescendo espiritualmente, poder nos dedicar com mais consciência à prática do bem, do amor, da caridade com todos, parabenizando também todos os aniversariantes. Ontem foi aniversário de uma neta minha aqui em Macapá, um dos motivos de eu estar aqui, e que todos nós tenhamos um ano de 2025 pleno de graça, de saúde e de alegria. E continuemos com essa nossa boa relação espiritual. Bom dia, Brasil! Bom dia e bom ano!